Olá, bem-vindos ao meu canal No Divã com Silvia Barros. Hoje a nossa conversa vai ser sobre ansiedade. Quem não se sente ansioso frente a alguma situação na vida? Quem nunca se pegou ansioso frente a uma situação nova? Uma apresentação na escola, uma apresentação de balé, uma entrevista de emprego, um exame, né? A gente vai fazer um exame para ver se tem alguma coisa, se a saúde está boa, se não está boa. Quem que não se pega ansioso nesses momentos específicos da vida? Acho impossível que a gente não tenha vivido isso muitas e muitas vezes na vida. Certamente você viveu ou vive isso também, porque afinal de contas a vida está cheia de situações novas o tempo inteirinho para colocar a gente à prova, para ver como é que está o nosso equilíbrio, como é que a gente está lidando com essas situações inéditas da vida. Muitas pessoas são ansiosas o tempo inteiro, ou seja, vivem nesse estado que deveria ser um estado situacional, frente a situações diferentes, situações novas, tanto boas quanto ruins. No entanto, existem pessoas que vivem nesse estado de alerta o tempo inteirinho. E essas pessoas a gente chama de pessoas que têm uma ansiedade crônica, ou seja, tem uma coisa chamada transtorno de ansiedade. A ansiedade, ela é prima irmã do medo. Só que o medo o que é? O medo é uma coisa que a gente tem frente a situações reais. Então, por exemplo, você tem medo de sair na rua 2 da manhã, se você mora numa cidade violenta, porque, claro, é perigoso. Então, o medo tem relação com situações realmente concretas. A gente tem medo de situações que nos colocam em risco. E esse medo, ele é um medo muito importante porque é a nossa sobrevivência. Se você não tiver aquele sininho que toca de vez em quando falando, ó, presta atenção, pode ter gente ali, presta atenção, fecha o vidro do carro. O medo te coloca numa situação de proteção para a sua vida, proteção a você mesmo. Então o medo ele é necessário, é um medo que nos mantém vivos. O medo é muito importante nesse sentido. A ansiedade, diferente do medo, ela coloca você num estado de medo, no entanto, com situações que nem sempre são reais, às vezes com situações que não aconteceram ainda. Então você tem medo de um futuro que você ainda não viveu. E aí você fica naquela reverberação do e se? Sabe aquela coisa do e se, por exemplo? E se eu não for bem na prova? E se amanhã chover? E se não der nada certo? E se a menina me falar não? E se a pessoa não fechar comigo o contrato? E se essa comida me fizer mal? E se eu chegar em casa e minha mãe tivesse sido assaltada? E se meu pai morrer? E se eu morrer? Ou seja, você fica nessa situação de ficar imaginando que você tem algum tipo de controle sobre o futuro. Isso é ansiedade, é uma falta de localização no espaço, ou seja, você nunca está aonde o seu corpo está. O seu corpo está aqui, mas a sua cabeça está em qualquer lugar, em Nárnia, em qualquer lugar do planeta, a sua cabeça está completamente deslocada do seu corpo. Porque você está tentando fazer o quê? Prever o que ainda vai acontecer. É uma ideia de futuro que não existe. Se você for pensar, o que é futuro? Futuro é uma conjectura, não é? Futuro é uma conjectura. O que é futuro? Quando o futuro chega, já é presente. Então, você imaginar, eu vou viajar daqui 3 dias, vou viajar daqui 3 dias. Você fica naquela ansiedade de arrumar sua mala, por exemplo. E aí você fica pensando, e se chover? Melhor levar uma roupinha para chuva. Mas e se fizer muito calor? Ou melhor levar um biquíni a mais. Mas e se fizer frio lá? Porque dizem que às vezes o tempo muda. Mas e se eu não passar bem com a comida de lá? Então é melhor levar um antiácido. E aí você vai montando uma mala gigantesca para passar um final de semana. Por quê? Porque você tem medo do imprevisto. Você fica imaginando que tudo vai acontecer de forma a te deixar numa situação ruim. Ou seja, o ansioso ele tem ideias um pouco catastróficas sobre o futuro. Ele catastrofiza o futuro. Sempre pensamentos muito negativos. Sempre achando que tudo vai dar errado.
Sabe aquela ideia do tipo, se chover, vai chover na cabeça de todo mundo, mas na minha vai cair um raio. O ansioso ele tem essa ideia de que para ele a coisa vai ser um pouco pior. Para ele a situação vai ser um pouco mais drástica. Então essa ideia do futuro, de ficar catastrofizando o futuro, faz com que essa ansiedade fique insuportável. O próprio cérebro ele não assimila essa quantidade de pensamentos negativos. Ele tem uma espécie de tolerância para isso. Quanto de pensamento negativo uma pessoa pode ter. Se isso ultrapassar um tempo possível, sustentável, a pessoa entra no que a gente chama de colapso. E esse colapso da ansiedade pode gerar várias outras coisas que nós vamos falar em outros vídeos, que vai ser síndrome do pânico, que é TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Todos eles são sintomas de uma ansiedade que ultrapassou o limite do sustentável. Hoje a gente vai se ater mais à ansiedade que não gerou ainda esses outros sintomas que são transtornos mais sérios e também necessitam de tratamento. A ansiedade é um transtorno sério que muita gente não leva a sério, quer dizer, não dá o devido importância à ansiedade, porque fala assim, todo mundo é ansioso, né? A gente vive num mundo em que a violência está aí, o perigo está aí, não tem quem não seja ansioso. Fato, não tem quem não fique ansioso. Não tem quem não fique ansioso. A diferença é essa. Você ficar ansioso e você ser ansioso. Você estar ansioso por uma situação que vai acontecer, que é concreta, e você viver ansioso por uma coisa que ainda não aconteceu e pode ser que nunca aconteça, mas aquilo já te causa situações de desconforto, inclusive físicos. Existem pessoas ansiosas que têm alto nível de sudorese, inclusive na palma das mãos e nos pés. E tem que tratar isso, porque isso é um sintoma de ansiedade. Pessoas que roem unhas, pessoas que têm tique, qualquer tipo de tique que você possa conhecer, ansiedade, uma ansiedade grave. O tique é um sinal de que a coisa está fora do controle. Então, as pessoas têm uma tendência a falar, isso é normal, fulano também tem na minha família. Meu filho é ansioso? Mas eu também sou, meu marido também é, minha mãe também era, tá tudo certo. Não está tudo certo, significa que está tudo errado. Significa que você está sofrendo por uma coisa que você não tem controle, que é o futuro. E sofrer por uma coisa que você não tem controle é um alto desgaste de bioquímica no seu corpo, de cortisona no seu corpo, o seu sono fica completamente alterado, você tem uma tendência a dormir pouquíssimo e com pouca qualidade de sono. Gastrite é uma doença típica dos ansiosos, porque você começa a não digerir mais, a vida. O seu estômago não dá conta de digerir. E aí você faz uma gastrite no seu estômago, ou uma úlcera, é uma gastrite não tratada, e você vai para um gastro, e a primeira coisa que um gastro consciente vai dizer é, faça terapia, vai tratar a sua ansiedade. A sua ansiedade já saiu do controle. Então, os ansiosos, eles sofrem demais, tem taquicardia, tem falta de ar, ou seja, é um transtorno que faz a vida ficar muito difícil, faz a vida ficar mais complicada, a vida ficar, uma ânsia. A respiração do ansioso é uma respiração diferente. Você percebe que ele fala com você, ele quer falar rápido, ele come rápido, ele faz tudo rápido, ele coloca 20 coisas num dia que não cabe 5 coisas para ele fazer. E tudo isso faz o quê? Faz a ansiedade dele bater na lua, ficar na lua, porque ele não vai dar conta de fazer tudo aquilo. No entanto, ele mesmo vai buscando se colocar nesse estado de ansiedade que ele se acostuma a viver. Ele acostuma a ter aquele nível de cortisol no sangue dele, fazendo com que ele fique agitado e achando que ele faz 500 coisas num dia só e achando o máximo que ele colocou check lá em várias coisas no final do dia. Só que comeu mal, dormiu mal, não descansou, dor nas costas, dor de cabeça, mau humor, óbvio. E uma sensação de que está tudo errado. Uma sensação de que a minha vida não está certa. A ansiedade, ela é uma doença, pode ser uma doença, quando vira um transtorno, que acomete muito mais as mulheres do que os homens. Os ansiosos, 60% dos ansiosos são mulheres. E os homens em menor número. E é uma doença que, se não for controlada, tratada, tende a ficar crônica e a desenvolver as
outras patologias relacionadas a um descontrole da ansiedade. Como eu já falei, a síndrome do pânico, o toque e outras patologias aí. Então é importante perceber isso, que não é normal viver ansioso. Se você já acorda achando que dormiu mal, acorda cansado, se você já acorda olhando para o relógio pensando que perdeu tempo, se você já vive com pressa, se você se troca rápido, se você come rápido, se você não toma um café da manhã decente, porque nunca dá tempo, claro, porque sua vida é corrida, se você vive pensando no futuro, e esse futuro, veja, pode ser daqui a pouco, o futuro é daqui a pouco, né? Daqui a um minuto já é futuro. Ou seja, se você nunca está onde o seu corpo está, você está sempre tomando banho pensando no dia seguinte, jantando pensando no que não fez, almoçando pensando no que vai fazer depois. Ou seja, está numa festa de família, está pensando no trabalho. Está no trabalho, está pensando que tinha que ir no médico. Está no médico, está pensando que esqueceu tal coisa. Ou seja, você está sempre deslocado. Presta atenção, você pode estar com uma ansiedade, que é uma ansiedade generalizada e precisa de tratamento. Que tratamento é esse? O primeiro tratamento, óbvio, seria a psicoterapia. Porque a tendência, de novo, das pessoas é ir direto para o psiquiatra, com uma ideia de um caminho mais curto. Então eu vou lá, ele me dá um remedinho, controla a minha ansiedade e fico zen. Nem percebo nada, fico tranquilo, suave. Na verdade, o remédio, ele aplaca o sintoma, ele não cura a causa. O remédio, ele ele cuida do sintoma, né? Ele faz você se sentir um pouco mais light. Mas o que vai fazer você entender por que você é um ansioso e o que é que te faz nunca estar no momento presente, no aqui e agora, o que faz você se perceber, controlar e dominar isso é a terapia. É a terapia que vai te ajudar a ter consciência do nível de ansiedade que você se encontra, do quanto ele está sendo prejudicial para a sua saúde física, mental, social, profissional. É a terapia que vai te trazer essa consciência e vai te ajudar dando algumas ferramentas para você ficar no controle da sua mente, do seu corpo, da sua vida. Às vezes é necessário mesmo relacionar com um remedinho, com o psiquiatra, porque essa relação, por alguns momentos, ela faz a pessoa se sentir mais calma e ter um pouco mais de tranquilidade para acompanhar o processo da terapia e para começar a dominar esses mecanismos internos em terapia. Depois, a tendência é, melhorando em terapia, você vai te dando remédio. Vai te dando remédio, vai ficando só com a terapia, até que você tenha realmente esse controle sobre a sua ansiedade. Então, preste atenção, não minimize isso, não pense que não é nada, não pense que é normal, todo mundo tem, ok? Entenda a diferença entre estar e ser. Estar ansioso, ok, por situações concretas. Ser ansioso o tempo todo por situações imaginárias, por catastrofizar o futuro, pode ser um sinalzinho vermelho de que alguma coisa está ruim com você. Não fique esperando evoluir por uma outra coisa. Vai lá, busca ajuda, procura uma indicação, busca um terapeuta na sua cidade, busca alguém que vai te falar, sim, isso é um transtorno de ansiedade, ou não, isso não é. Você não precisa se preocupar tanto assim, isso não é um transtorno. Mas busque um profissional para te ajudar a ter esse diagnóstico e para te dar o tratamento, se você precisar de um tratamento. Ok? Não fique ansioso depois de assistir esse vídeo. Se você se identificou e falou, eu sou um ansioso crônico, tem um monte de ajuda aí que você pode procurar. Certamente é só pedir e você vai encontrar muitos profissionais que possam te ajudar nesse processo e fazer reverter esse processo para você ficar no seu estado normal, ficar em paz de novo. Ok? Obrigada, até o próximo vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreve no canal, curte, compartilha, faça seu comentário e mostre aos seus amigos o vídeo, ok? Dê suas sugestões. Muito obrigada e até a próxima.